Então, a língua, ela é variável, né? Ela é heterogênea. Isso quer dizer que o idioma que a gente utiliza no dia a dia, ele se manifesta de múltiplas maneiras e depende do contexto, né, sociocultural, situacional, para o idioma se modificar. Então, a língua ela está ligada a questões sociais, ela está ligada à dinâmica de um povo. É, e no Brasil, como a gente tem uma dimensão continental, ela pode contribuir, inclusive, para a percepção de identidade. Ela está ligada à forma de construir tanto traço cultural quanto traço identitário, né? Então, é uma coisa importante de pensar. Linguagem está ligada à identidade. Bom, aí aqui a gente tem os tipos de variedade linguística, tá? Tem quatro. Aqui eu coloquei o nome que normalmente é conhecido, na maioria dos livros didáticos. Só que assim, não tem problema se você não memorizar esses nomes aqui, porque na prova do Enem não costuma cobrar com nomes assim, tá? Então, lá está falando sobre as diferentes formas de variedade linguística, mas não costuma colocar nomenclatura, tá bom? Então, o primeiro caso aqui seria a variação, né, ou variedade diatópica. O que seria esse diatópico? Esse aqui, ele tem a ver com a variação regional. Ou seja, o idioma vai mudar de uma região para outra. Não só em relação à palavra, né? Porque pode mudar em diferentes níveis. Por exemplo, pode mudar em relação ao léxico, né? Ao vocabulário. Então, aqui, por exemplo, a gente pode falar mandioca, em outro lugar pode falar macaxeira, aipim. Aqui a gente pode falar pão, pão francês, né? No sul, galera fala cacetinho. Então, quer dizer, isso aqui é uma variação que está no nível regional, tá? Geladim, din-din, laranjinha, tudo isso tem a ver com variação regional e está num nível que é um nível lexical. Agora, é claro que não é só esse nível. A gente pode ter também o nível fonético. Então, já observaram o quanto o nordestino normalmente fala com um ritmo diferente de quem mora no sudeste ou quem mora aqui no centro-oeste? Então, tem também variação de outro nível, não só no lexical, pode ter no sintático também. Se você observar, por exemplo, a estrutura frasal que uma pessoa que vive em outro lugar que não é aqui o centro-oeste, ela pode escrever sentenças diferentes, né? Ela pode pronunciar sentenças diferentes. Então, pode ter uma variação no nível sintático também. Então, quando eu falo em mudar de uma região para outra, entendam, não é só questão de sotaque, tá? Oxente, né, Mônica? E não é só questão de uma ou outra expressão, mas pode haver também a mudança até na estrutura linguística, até na estrutura das sentenças, tá? Que seria no nível sintático. Belezinha? Depois a gente tem a diafásica, né? Essa aqui, ela está relacionada com o contexto, ou seja, está relacionado com a ocasião em que a gente fala. Então, por exemplo, quando você está falando com alguém pela rede social, você usa uma linguagem que provavelmente é diferente da maneira como você usa a linguagem quando você está falando pessoalmente com aquela mesma pessoa. Entende? Então, essa diafásica aqui, ela tem a ver com contexto comunicativo. Então, eu gosto de dar esse exemplo das mesmas pessoas falando, porque é importante para a gente poder pensar isso, que situação diferente exige uma linguagem diferente, né? É, então, por exemplo, vamos pensar num contexto aqui de trabalho. Tem duas pessoas que vão no cafezinho ali para poder, né, tomar uma xicrinha de café para despertar e tal, e aí estão trocando uma ideia. Aquele contexto ali que é extremamente informal e não é tão vigiado, né, só tem as duas pessoas, elas vão usar a linguagem de uma forma. Agora, se depois do café elas forem participar de uma reunião e uma tiver que dialogar com outra, entre outras pessoas, provavelmente elas vão usar uma linguagem diferente também, tá? Então, eu vou até mostrar daqui a pouco um exemplo para vocês no meme que eu acho bem bacana, que fala um pouco sobre isso. É, Depois, nós temos aqui, ó, a variedade. Deixa eu passar para cá, porque está tampando aqui, eu não estou conseguindo ler. A variedade diastrática, né? Essa aqui, ela tem a ver com diferença de grupo social, tá? Então, aqui
nessa diastrática é onde entraria, por exemplo, gírias e jargões, entendeu? Então, por exemplo, a gente pode falar assim, ó, que as pessoas que trabalham na área jurídica, elas usam expressões que normalmente quem trabalha em outra área não vai compreender bem. Quando isso acontece, a gente chama de jargão. Então, jargão está mais relacionado a termo técnico, a termo profissional. E a gente tem as gírias, né? Que estão ligadas a grupos específicos. Então, você pensar grupo de skatista, de surfista, né? É, os agroboy, os funkeiros, o sertanejo, cada um vai ter um tipo de linguagem específica que vai caracterizar o grupo, entende? Então, aí, nesse caso, a gente tem a variação diastrática, tá? São grupos sociais específicos que usam a linguagem diferente para poder criar uma identidade. Então, tem a ver com questão de identidade também. Aí, depois, a gente tem aqui a variação ou a variedade diacrônica, tá? Essa aqui tem a ver com a variação histórica, períodos distintos, né? Então, por exemplo, aqui tem um caso, ó, a palavra embora. Embora Yasmin esteja cansada, participou da aula. Esse embora, no passado, era escrito em boa hora, né? Até o século XIX, era escrito separado, em boa hora. E a gente tem vários exemplos na língua portuguesa, né? A palavra você, se, ou se, vós messier, vossa mercê. A gente tem algumas palavras que modificam pouca coisa. Por exemplo, é até a explicação linguística, né, do porquê que algumas pessoas acabam falando de uma forma e não de outra. Por exemplo, a palavra placa, placa, P-L-A-C-A, placa. Muita gente fala praca, não fala? A praca. Dizem que nas primeiras ocorrências dessa palavra na língua portuguesa, de fato era praca e não placa, era com PR. Então é uma espécie de resquício que ficou disso, né? Nesse caso, por exemplo, da diacrônica, já apareceu muito na prova do Enem, porque aí a gente tem que pensar no seguinte, no caso do português, a gente tem um idioma que já é fruto, né, do latim, mas que sofreu variação aqui no nosso país por conta da influência indígena e por conta da presença dos africanos também, né? Então, se você pensar em várias palavras que a gente fala no dia a dia, elas foram construídas por conta de influência de outras culturas. E com a construção histórica, né, com a mudança histórica, elas foram sendo incorporadas ao nosso idioma. Então, quando falar em variação diacrônica, que é esse último aqui, é muito importante vocês pensarem nisso, tá? Vocês pensarem nessa ideia de como que o Brasil recebeu influência de outros idiomas. Por enquanto tá de boa, tá tranquilo, tá suave? Alguma dúvida, algum questionamento? Algum comentário? Nadinha? Então vamos continuar aqui, ó. Você tinha aprendido, Felipe, esses nomes aqui, ó, diacrônico, diafásica, diastrática, diatópica. Perfeito, então. Beleza, Yasmin, tá tranquilo, então simbora. Tá? Aí, como eu disse, se aparecer esse nome, você lembra, né? Mas assim, não é comum aparecer na prova, não, tá? Do Enem, tá bom? Esses nomes aqui não são comuns de aparecerem, tá certo? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Coloquei aqui um memezinho que eu vi agora há pouco, né? No Instagram, que tem a ver com isso. Olha só, existem 3 sotaques em São Paulo. Então mostra aqui o Mano Brown, né? Que vocês conhecem. Então é o sotaque da quebrada, da perifa. Olha só, já tem aqui uma diferença, né? Da gente pensar, por exemplo, entre Goiânia e São Paulo. Então, qualquer paulista vai falar diferente de um goiano. Então, a gente estaria em qual tipo de variação, se for esse o caso? A maneira como paulistas falam em relação aos goianos. Estaria nessa aqui, né? Essa aqui, né? Diatópica, não é isso? Agora, nesse caso aqui do meme, ó, tá mostrando
3 paulistas. Mas está mostrando um paulista da cidade, né, um paulista da zona urbana, que é o Mano Brown, especificamente da periferia. Está mostrando... Vocês sabem quem que é esse aí do meio? De chapéu? Sabem, não? Esse daí é o Mazzaropi. Já ouviram falar? Já viram algum filme do Mazzaropi? O Mazzaropi representa o caipira, né? O Jeca. É uma espécie de releitura do Jeca Tatu, né? Do Monteiro Lobato. Yasmin falou aqui um nome chique, ó, o Famigerado. Né? O ano passado a gente falou também, né, Yasmin? Então, o Jeca Tatu, ele representa esse cidadão que vive no interior paulista, né? Então, com toda a sua fala totalmente diferente daquele que vive na zona urbana. E aí a gente tem um terceiro aqui, né, que está representando um humorista, e aí é como se fosse assim, mostrando a maneira como os humoristas imitam os paulistas falando, né? Então, que seria o estereótipo mesmo, né? Ô meu, não sei o que, meu, né? Então, quer dizer, são 3 sotaques em São Paulo. Então, é claro que esse meme aqui tem uma intenção de ser bem humorado e tal, mas é para a gente poder pensar nisso. Em Goiânia também a gente vai ter a mesma coisa, em Goiás a gente vai ter a mesma coisa, né? Então, por exemplo, você tem grupo de pessoas que não se identificam muito com o fato de Goiás ser a terra do sertanejo, do piqui apenas, e evitam usar algumas expressões, usar alguns jargões que a galera que é mais ligada a isso usa, né? Embora vivam no mesmo ambiente. Então é uma questão de variedade linguística também, que nesse caso tem a ver mais com identidade, construção de identidade. Aí olha só aqui, ó. Então, olha só, vamos entender. Falamos sobre variação linguística, tá? Aqui em cima. Então, ó, variedade linguística, a língua é variável. Agora vamos falar sobre situação comunicativa, tá certo? A Samara perguntou aqui, qual, Samara? Essa do meme? Isso, né? Estaria no nível da diastrática, por corresponderem a grupos sociais específicos que vivem no mesmo espaço, no mesmo lugar. E esse caso, essa situação que eu falei aqui de Goiânia também, tá? Bem observado, querida. Agora, olha só. Diferentes recursos linguísticos promovem a necessidade de saber escolher adequadamente em qual forma a língua será utilizada. Tá sobrando um A aqui, né? Saber escolher adequadamente em qual forma a língua será utilizada. Então, presta atenção. Dependendo do contexto, dependendo da situação, eu tenho que usar a linguagem de uma forma diferente, né? Então, eu tenho que adequar o sistema linguístico às mais variadas situações comunicativas. Então, situação comunicativa tem a ver com isso, tem a ver com você entender que naquela situação a gente precisa usar um tipo de linguagem e não outro, tá certo? Então, é como se a gente percebesse, então, que o funcionamento real da língua ele está ligado ao contexto. A gente não pode pensar no sentido produzido, ou então em uma expressão utilizada no texto, desconsiderando o contexto. Então, entender qual é a situação comunicativa é muito importante, tá bom? Lembra que eu expliquei para vocês na nossa segunda aula, falei sobre elementos da comunicação, funções da linguagem, aí eu falei sobre fatores de textualidade. Vocês lembram disso ainda? Se não, pode falar que eu explico de novo, não tem problema não. Lembra? Samara disse que lembra. Quem mais lembra? Fatores de textualidade. Aí eu falei muito sobre um chamado intencionalidade, né? Então, tipo assim, todo texto, quando é produzido, tem uma intenção em seu produtor. Quem produz o texto, quem emite o texto, tem uma intenção específica, que é criticar, debochar, ironizar, criar humor, né? Enfim. E existe também o que a gente chama de situacionalidade. Quando eu falo em situação comunicativa, eu estou considerando esse aspecto
dos fatores textuais, a situacionalidade. Então, depois, inclusive, você pode dar uma olhada lá nos nossos slides da segunda aula, que tem esse termo lá, tá bom? Então, por que isso é importante? Porque quando eu penso em situacionalidade, eu estou pensando que a comunicação é um processo e não um produto. Ou seja, eu tenho que considerar os aspectos ligados ao contexto da produção de todos os textos. Eu tenho que considerar quem produz, quem recebe, qual que é o texto e em que contexto que ele está circulando. Porque é isso que vai fazer com que eu escolha o registro linguístico do meu texto. Se eu vou escolher um registro formal, se eu vou escolher um registro informal, se vai ser coloquial, né? Então é importante pensar nisso, tá? E outra coisa, eu tenho o uso da linguagem oral sendo fazendo uso da norma padrão. E eu tenho também o texto escrito fazendo uso da norma não padrão. Então, o que eu quero que vocês entendam? Oralidade não é sinônimo de coloquialidade, tá? Por exemplo, se eu vou falar em um discurso de formatura, ou se eu vou falar em um discurso político, a priori, são textos que, embora façam parte da oralidade, né, de características orais, eles precisam ter um nível de formalidade mais elevado, porque tem a ver com contextos formais, tá bom? Belezinha? Então entendam isso, tá? Então aqui, ó, eu só coloquei comentários para vocês verem de que forma que está relacionado com aquela ideia de situacionalidade, de aceitabilidade, tá? E aí, olha esse último tópico. Formas e registros usados na prática linguística são variáveis as situações informais ou formais ao nível de formalidade. Então, isso quer dizer o quê? Que o nível de formalidade ele vai variar de acordo com a prática linguística. E é esse tipo de coisa que aparece muito na prova do Enem, tá? Qual que é o nível de formalidade do texto? Existe coloquialidade ali? Aquele gênero, e aí eu vou passar para o próximo slide, porque aí eu quero falar com vocês sobre isso aqui, ó. É muito importante pensar na relação que existe entre gênero textual e variação linguística. Porque alguns gêneros aceitam a informalidade, a coloquialidade, e outros não, tá? Então, por exemplo, na hora que você vai fazer a redação, você não pode usar elementos ligados à coloquialidade, ligados à oralidade. Mas a prova do Enem de linguagens, ela pode usar textos que pertençam a esse universo. Por quê? Porque a prova ela não despreza nenhum tipo de variedade linguística e ela não trabalha com a ideia de que existe texto mais privilegiado que outro. Ou seja, um tema que poderia aparecer na prova em relação a isso seria justamente esse aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês verem. A ideia de preconceito linguístico, tá? Então, a prova do Enem, ela é bastante democrática em relação à formalidade dos textos que aparecem ali, ao nível de formalidade. Então, tem texto com nível de formalidade alto e tem texto com nível de formalidade menor, que são textos coloquiais, ligados à oralidade. Então, é muito importante entender os diferentes registros que podem aparecer na prova. Então, a gente pode encontrar textos com uma linguagem popular, textos com uma linguagem familiar, familiar no sentido de ser utilizado em um ambiente íntimo, né? Por exemplo, um diário, uma carta pessoal, são exemplos de registros com linguagem familiar. A gente pode ter o registro formal e a gente pode ter o registro literário, tá certo? Então é muito importante pensar nisso aqui quando a gente está analisando os gêneros textuais que a gente está lendo. Música, é muito comum músicas usarem registros populares, né? Além do diário, a gente pode pensar aqui num e-mail. Um e-mail pode ter um tom familiar, mas dependendo do e-mail para quem você manda e da intenção que você tem, ele já vai ter uma linguagem formal.
E também a gente tem que pensar que o texto literário vai usar a linguagem de forma muito expressiva. Então, seria um registro diferente, tá bom? Por enquanto, tá de boa? Vocês estão muito quietinhos hoje, muito caladinhos. Você sabia, Yasmin, que o Oi. João Guimarães Rosa tem um conto chamado Famigerado? Peraí, é porque deu um problema aqui na internet e não ouvi o que você falou. Não, eu perguntei se você sabia que o Guimarães Rosa, o João Guimarães Rosa, autor modernista da terceira fase, tem um conto chamado Famigerado. Eu acho que eu já li ele já. É muito bom. Caso vocês não tenham lido, leiam depois. É genial, porque ele vai brincar com o nome o sentido da palavra famigerado, né? Porque famigerado pode ser uma pessoa famosa, né? Uma pessoa que tem sua fama além do lugar em que ela vive, mas famigerado pode ser também uma pessoa. Qual que é o sentido, aliás, Yasmin, que você conhece de famigerado? Porque você falou aí que o, o Jeca De Tapu, famoso mesmo. esse sentido de Do famoso? Mazzaropi. É, do Ah, Mazzaropi. entendi. É que o outro sentido seria de violento, truculento. Tem esses dois sentidos. E o conto do Guimarães Rosa, ele explora justamente isso, né? Então, vejam bem, fiquem atentos, portanto, a essa questão aqui da coloquialidade, tá, e tudo. Um texto, Yasmin, de algum autor que fale sobre preconceito linguístico, um texto clássico seria O Preconceito Linguístico, o nome do livro é esse, né? De um autor chamado Marcos Bagno. Deixa eu escrever o nome dele aqui. Você está falando um texto teórico? Se for, esse é o mais famosinho. Teórico. Esse eu conheço. O Preconceito Linguístico, Marcos Bagno. Agora, tem outros também, tem outros autores que falam a respeito disso. Por exemplo, tem um cara chamado Círio Pocente. Eu não vou lembrar agora o nome do livro, mas o Círio Pocente fala muito sobre isso também. Deixa eu ver aqui quem mais que fala a respeito desse assunto na teoria linguística. Eu lembro desses dois agora. Enfim, depois eu te indico. Depois eu penso em outros aqui, tá? Mas assim, a priori eu sei desses dois. Marcos Banho e Círio Pocente. Agora, olha só, gente, coloquei aqui para vocês ficarem atentos com três coisas, né? Uma delas já falei, que é a ideia de preconceito linguístico, as outras duas, relacionar o gênero discursivo com o, o nível de formalidade, tá? Com a coloquialidade, tá? Então, tem gênero discursivo que vai permitir uma coloquialidade maior e outros não. Então é muito importante vocês ficarem atentos a isso, tá? Vocês observarem isso. Depois, esse aqui também é importante, ó. De que forma que a coloquialidade, ou seja, de que forma que a variedade linguística, né, ela pode se conectar com a literatura. Especificamente a literatura modernista da primeira fase. Então, se você pega, por exemplo, a literatura do Mário de Andrade, a literatura do Carlos Drummond de Andrade, a literatura do Manuel Bandeira, mas especialmente a literatura desse cidadão aqui, ó, o Oswald de Andrade, existe é, um elogio, vamos dizer assim, ou uma tentativa, né, de fazer com que a literatura se torne um lugar da linguagem coloquial. Porque os modernistas da primeira fase, eles estão fazendo uma crítica muito grande à literatura acadêmica, à literatura erudita, à literatura apreciada apenas por intelectuais, né, pela elite. Então eles acham que a literatura tem que ser o lugar de um texto simples, de um texto coloquial, né?
de um texto que não fica apenas reproduzindo a norma padrão, e especialmente a norma padrão de português de Portugal. Entende? Então, o que o Oswald de Andrade faz? Ele escreve, inclusive, ele escreve dois manifestos, né? Ele escreve o manifesto antropofágico, ou manifesto da poesia antropofágica, que ficou mais famoso, né, e tudo. Mas ele vai escrever antes desse o manifesto da poesia pau-brasil. Aí o que ele fala nesse manifesto? Ele fala assim que o Brasil tem que aceitar todas as suas os seus erros lexicais, os seus erros sintáticos, ou seja, tem que admitir a variedade linguística, tem que admitir as múltiplas formas de falar, e quando ele diz isso é porque ele está criticando a literatura feita anteriormente, especialmente a literatura parnasiana, que queria usar uma linguagem erudita e sofisticada demais. Então, esse exemplo aqui, esse poema aqui, Pronominais, é um exemplo disso, né? Quando ele fala aqui, ó, dê-me um cigarro, diz a gramática. Aqui ele está estabelecendo uma relação entre a norma padrão e a não padrão, porque o que é gramática? É o que vai prescrever a regra. Então, o professor e do aluno sabido fala, dê-me um cigarro. Isso aqui você pode até pensar em norma, né? Como é que chama na língua portuguesa quando eu coloco o pronome depois do verbo? Isso aqui é colocação pronominal que chama esse conteúdo. Coloquei o pronome me depois do verbo dar. Como é que chama? Tem um nome, lembra aí. Então, aí fala aqui, mas o bom negro, ó, o uso do conectivo aqui, ó, revelando ideia contrária. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada. Então aqui já tem uma oralidade, ó, deixa disso, camarada, linguagem oral, né? Nível ligado à oralidade, variedade não padrão. E ele fala, me dá um cigarro. Então tá vendo que ele está estabelecendo um contraponto entre o deme, que seria padrão, e o me dá, que seria o não padrão, que seria o coloquial. Então, o deme, que é o formal, que ninguém fala, né? Quem fala deme? Naquela época ninguém falava, imagina hoje. E me dá um cigarro, que é a forma como a gente fala. Vocês lembraram o nome? Pronome vem depois, pronome vem antes do verbo. E tem ainda o pronome no meio, igual o Temer fala. Dá-lo-ei este livro. Já viram? Escrito assim? Viram, não? Não querem comentar? Não, Larissa. Quando eu coloco no meio, eu chamo de mesóclise, né? Mesóclise. Quando eu coloco antes, como é o caso desse aqui de baixo, ó, antes. Antes seria próclise. Pró vem antes. E quando eu ponho depois, eu chamo de ênclise. Então você pode até anotar aí para estudar depois esse conteúdo aqui. Porque essa parte aqui, galera, é aquela que contradiz as pessoas que falam assim: ai, no Enem não cai gramática. Cai gramática, sim, só que é uma gramática contextualizada. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, qual que é a justificativa de que cai gramática. Olha esse negócio aqui. Competência 8, competência de área 8. Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna. Opa, aí já entra a gramática, filho. Usar como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo da própria identidade. Então, é pensar na língua portuguesa como construtora de significado, como integradora da organização do mundo, ou seja, como que o mundo é construído por meio da linguagem, especificamente da língua portuguesa, e como que a língua portuguesa pode contribuir para a construção da nossa identidade, da nossa cultura, do nosso povo, tá? É colocação pronominal, o nome do conteúdo. E quando o que eu expliquei para vocês é que quando a gente usa o pronome antes do verbo, como é o caso desse aqui de baixo, que é o mais comum, a gente tem próclise.
Quando a gente usa o pronome depois do verbo, que é esse caso aqui, que não é comum, a gente tem ênclise. E quando a gente usa no meio do verbo, a gente tem mesóclise, que é menos comum ainda. Inclusive, soa como algo bastante... fugiu a palavra aqui. Fugiu a palavra. Não é brega, é outra palavra. Enfim, depois eu lembro. Bom, então isso aqui é a competência de área 8. Agora, olha só, ela tem 3 habilidades, né? Aqui, tá vendo que eu falei agora há pouco? Pensar nos diferentes gêneros e como que diferentes gêneros vão usar marcas linguísticas específicas, né? Então, por exemplo, você pensa em texto de rede social, gêneros digitais. A linguagem é usada diferente de um texto que não é digital, né? Então, tem que pensar nessa questão da variedade linguística conforme a situação social, regional e de registro. Tá vendo que aqui não fala esses termos que eu apresentei para vocês aqui em cima, ó. Diafásica, diatópico, diastrática, diacrônica, mas ele fala, ó, entender a variação social, regional e de registro, que seria isso aqui, ó, a situação comunicativa. Tá certo? Agora, olha só, relacionar as variedades linguísticas às situações específicas de uso social. É o que eu falei agora há pouco de situacionalidade ou ainda esse esquema aqui, ó, situações comunicativas. Para cada situação comunicativa, eu vou ter uma forma específica de usar a linguagem. Então, olha aqui, eu escrevendo vulgo, umbigo, estupefato, exceção, suscitar, quaisquer, ambíguo, balbúrdia, tênue, ímpeto, inconstitucionalissimamente, cê é louco, eita, tá ligado? Na moral, é nós, mano do céu, mas o que? Embigo, oxe, teu cu pode pá. Ou seja, eu falando, entenderam? Por quê? Porque nessa situação aqui, eu tenho um contexto diferente. Então, a situação comunicativa é diferente, logo eu posso usar a variedade linguística. Beleza? Beleza, Embigo, Marmitec, Galfo. E aí, vamos pensar, tudo entraria como variedade linguística, tá bom? Aí aqui, olha o último, a última habilidade, reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações. Olha aqui, ó, contradizendo quem fala que não tem gramática na prova do Enem. Você tem que saber sim, bichão, onde que tem norma padrão e por que que ela foi usada, entendeu? Tem que saber regra. Agora, é óbvio que não vai ser aquela coisa extremamente decoreba, como costuma ser em alguns momentos, em livro didático principalmente, né? Vai ser sempre contextualizado, tá? Sempre contextualizado. Aí a Mônica está me perguntando: saber o básico me permite sobreviver e fazer bem a prova? Algumas questões sim, outras não, tá? Inclusive, deixa eu ver, o Mantegão já tá aí, né? Não tá, Manteigas? O quê? Tudo bem com o senhor? Bonito, como sempre. Ah, que maravilha, então. Muito bom falar com você, mais essa noite cálida goianiense. Mas Se bem que estou por hoje, aqui. se bem que hoje não está tão cálido assim, não. Hoje está mais, Graças a Deus. hoje está bem fresquinho, né? Mônica, respondendo ao que você perguntou, algumas questões você vai conseguir fazer sabendo o básico, né? Aí você tem que contar com a sorte de que na edição que vocês forem fazer agora do próximo ano, caia questão que envolva gramática com conceitos básicos, né? Porque pode ser que apareça alguma mais sofisticada, mais elaborada, tá? Nos últimos anos não caiu, não. Né? Não foi tão conteudista assim a prova em relação à gramática, eu digo, né? Em relação às outras áreas até que foi, mas em relação à gramática nem tanto. Então, com o básico dava para fazer. E aí, eu perguntei se o Mantegão estava aí pelo seguinte: tem aqui os exercícios agora, só porque a gente já praticamente fechou aqui o nosso tempo. Eu quero só fazer o seguinte: eu mostrei para você, aliás, eu mandei lá no grupo esse material aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a tela de compartilhamento.
eu mandei esse material aqui para vocês, escrito. Escrito dicas sobre a prova de linguagens. Deixa eu mostrar para vocês aqui do que é que trata esse negócio. Olha só. Acertei mais questões e tirei uma nota menor. Por que isso acontece? Então, esse material aqui, ele está falando um pouquinho sobre como que funciona o TRI, tá? Que seria a teoria de resposta ao item, né? Que vocês já imaginam o que é, muita gente já falou para vocês o que é. Mas tem uma parte aqui que é interessante, porque é o seguinte, olha só, que fala assim, que as questões, né, elas estão classificadas em fáceis, médias e difíceis, tá? Então, no caso da prova com 45 questões, a gente vai ter o seguinte, olha só, a gente tem 25% das questões de grau fácil. Então, quer dizer, 11, 12 questões das 45 de cada prova, né, meus amores, são fáceis. 25% difíceis. Então, mais ou menos 11, 12 também. 50%, ou seja, metade de cada prova, né, metade de linguagens, metade de humanas, metade de exatas, são perguntas que têm nível de dificuldade médio. Então, você tem 50% média, dificuldade, 25% difícil, 25% fácil. Esse esquema do TRI, ele vai falar que você tem que manter um equilíbrio, né? Porque você não pode acertar todas as questões difíceis, que são essas 11 ou 12 aqui, ou seja, 25%, e errar grande parte das questões fáceis. Porque o que esse cálculo que envolve o TRI vai entender? Pô, como é que uma pessoa pode errar a questão fácil e acertar todas as difíceis? Então, a sua nota ela vai ser prejudicada por conta disso. Então, esse material está explicando aqui que você tem que manter um equilíbrio, tá? Como assim, professor, um equilíbrio? Você tem que acertar. Se são 50% de grau médio, é bom que você acerte grande parte dessas questões aqui, né? Para poder justamente, quando for errar, errar as que forem mais difíceis mesmo, né? E acertar todas as fáceis. Lembrando que, normalmente, uma questão fácil de linguagem seria aquela questão do modelo daquelas que nós vimos na primeira aula que eu dei para vocês. Né? Lembra quando eu expliquei a diferença entre compreensão e interpretação? Normalmente, as questões fáceis são aquelas questões em que você consegue encontrar a resposta no próprio texto. Por quê? Porque, olha só, são questões em que você tem que fazer habilidades, né, que você aprendeu, inclusive, durante o ensino fundamental. Então, são perguntas que envolvem você considerar a habilidade de apontar, descrever, identificar, localizar, observar, reconhecer, ler, discriminar, representar, constatar. Lembrando, isso aqui vale para todas as provas e não apenas para linguagem, tá? Embora aqui a gente esteja falando apenas de linguagem na nossa aula, mas vale para as outras também, porque em humanas, em exatas, né? Tem também a possibilidade de você fazer isso aqui, ó. As de grau médio, aí já é associar, comparar, compor, decompor, estabelecer, justificar, ordenar e por aí vai. E as de nível difícil, explicar, abstrair, antecipar, inferir, ó. Então, aquele conteúdo de inferência que a gente viu, ele está no plano das questões difíceis, né? As questões que envolvem crítica, percepção de que o texto está criticando algo, está no nível difícil. Então, Mônica, respondendo ao que a senhorita perguntou, pode ser que uma questão com conteúdo de gramática apareça nesses 25% aqui das questões fáceis, né? Ou pode ser que ela apareça nessas 25% aqui das difíceis, ou mesmo 50% das que são médias. Então, depende nesse caso. Nesse caso, exclusivamente, vai depender da sorte no dia, né? Só esse. O resto é competência e estudo de vocês, tá bom?
Aqui eu coloquei também ó, a nota mínima do ano passado, né, em linguagens. Olha aqui, percebam que é a prova que tem a menor nota, né? Então, assim, vocês vão mudar isso aí nessa próxima edição do Enem, tá bom? Bom, então é isso. Terminei aqui, tá? Valeu, Felipe. Felipe tá agradecendo aqui o material. Tamo junto, cara. E se você precisar que eu formule aí algo mais elaborado do que esse aqui, é só você falar que eu mando mais, tá? Yasmin falou assim, só com 35 para cima tiraram nota maiorzinha, das mais fáceis, né? Deixa eu ver o que você falou. Só com 35 para cima tirou nota maior. Tira, que depende de muita coisa, né, Yasmin? Por exemplo, olha só. Aqui, ó, tem uma parte aqui que explica. Aqui. Deixa eu encontrar aqui. Ou será que eu não coloquei? Acho que eu não coloquei, não. É uma parte que compara, Yasmin, 3 candidatos diferentes. Cada um acertou 30 questões. Mas aí mostra como que a nota deles foi diferente, entendeu? Por que que foi diferente, mesmo tendo acertado a mesma quantidade de questões? Porque o nível de dificuldade das questões que eles acertaram foi diferente. Você entendeu? Então, por isso que eu estou falando aqui, ó, que é muito importante você reconhecer o que é uma questão fácil, de uma questão difícil, de uma questão média. E se você tem essa estratégia, o que você vai fazer em todas as provas, meus amores? Você vai partir logo para as questões fáceis, né? Depois para as médias e deixa as mais difíceis por último, né não? Vocês entenderam? Por qual motivo? Eu vou depois fazer um outro material com essas dúvidas aí que vocês falaram, tá? A Yasmin perguntou, questões com figuras são geralmente mais fáceis ou difíceis? Depende, Yasmin, da mesma forma que eu expliquei aqui para Mônica, que se você faz uma questão com nível de dificuldade diferente, porque você sabe, o conteúdo ele pode ser o mesmo, mas ele pode ser aprofundado ou tratado de maneira mais superficial. Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo. Hoje, eu estava vendo uma questão que estava na prova de linguagens sobre o conteúdo de artes. Aí mostrava uma instalação, sabe? Eu vou falar depois sobre arte, vou falar com vocês sobre essa ideia da instalação. Aí mostrava uma instalação, ou seja, é um museu, né, em que você não tem a obra só para ficar vendo, tem uma interação entre o público e a obra. Aí mostrava uns baldes, umas roupas, uma pia, que mais? Uma camisa de força. Era uma fotografia dessa instalação. E aí a questão era super difícil, e era uma imagem. Agora, você pode ter questões, como algumas que a gente já fez, que tem imagem, mas que são mais fáceis. Então depende muito da maneira como a questão foi elaborada. Não quer dizer que porque tem a imagem, obrigatoriamente vai ser uma questão fácil ou difícil. Você entendeu? Beleza, então é isso. Manteigas, tomei muito seu tempo, né? De boa. Galera, vê se chegou a lista aí para vocês. Tá com um cafezinho aí, William? Ô, Rapaz, você sabe que eu não sou ninguém, né? Se eu não acordar, tomar um banho gelado, tomar um café, né? eu descobri isso naquela viagem que a gente fez, porque as pessoas falavam, eu não acreditava nisso, não. Aí Eu não sou depois da ninguém. viagem, que eu E tem que ser ouvia, banho gelado e tomar um café sem açúcar. porque a fama era outra, a fama era assim, ó, vai trabalhar, mas não toma banho cedo. Pois é. Aí eu descobri que é o contrário. Eu provei o contrário. Uhum. Ô, William, agora falar aqui, ó. Galera, vocês podem beber uma água rapidinho, a gente já começa.